Boa noite a todos, obrigado pela presença. Estamos iniciando mais um evento do Circuito Digital Errara. E hoje nós vamos falar sobre os resultados da primeira safra de Falcon e Ritmo, a safra de 2020-2021. Tem aqui junto comigo os dois colegas da Errara. Naime, boa noite. Boa noite, Canato. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Também o colega Duarte, consultor de desenvolvimento de mercado. Duarte, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Canato. Boa noite, Naime. Boa noite a quem nos acompanha aí. E nós vamos ter bastante informação técnica hoje, muito resultado. E agora a gente, na sequência, eu peço para o Naime. Naime, como é que vai ser a nossa noite aqui dentro dessa entrega de resultados de Falcon e Ritmo? Canato, essa noite vai ser uma noite espetacular. Nós estamos preparados aí com grandes resultados. Estão conosco os principais consultores, pesquisadores, doutores do Brasil que geraram o desenvolvimento desse produto. E eles vão trazer para nós os resultados que até aqui estão sendo construídos. Vai ser uma noite incrível, não é mesmo, Duarte? Excelente, Naime. Além de excelentes resultados em todo o Brasil, conduzidos pelos principais pesquisadores, principais usinas e fornecedores, nós vamos ter um sorteio, na verdade, um quiz de resposta de um drone. Espera aí, um drone, eu acho que eu estou ouvindo ele chegar aí já, hein, pessoal? Pessoal, é isso mesmo. Fiquem atentos ao quiz e vocês terão a oportunidade de usufruir desse drone aí em loco para observar de fato os resultados dos herbicidas do futuro Falcon e Ritmo. Canato, por favor, como que vai ser esse quiz? Duarte, vamos fazer um esquenta já. Eu acredito que a gente já pode fazer a primeira base de perguntas com vocês, né? E aí vocês vão ter aqui no chat, aqui embaixo, aqui embaixo, vocês podem entrar e já acessar aí a base de perguntas. Eu vou ler para vocês e as respostas, vocês acham que tem a possibilidade de fazer isso de uma forma bem simples. Quais são os novos herbicidas do futuro com base em nova tecnologia? E aí, valendo! E nesse momento que vocês estão fazendo aí, preenchendo rapidamente, se tiver uma dúvida, geralmente aparece um pouquinho escrito aqui e tal, para não ter aquela dúvida, não cair na tentação também, vocês já podem responder rapidamente. E agora, Duarte, acho que o tempo acabou para a resposta aqui, né? Mas, Naime, você que está com a gente aqui há bastante tempo e participou desse desenvolvimento dos novos produtos da Errara, conta para nós um pouco dessa evolução do portfólio Errara para a cana. São 55 anos de história e de inovação tecnológica que tem contribuído com o progresso e com a competitividade da agricultura brasileira. É possível ver os fatos em diversas culturas e na cana-de-açúcar, Canato. É marcante a diferença. Veja que no ano passado e este ano nós lançamos 5 novas tecnologias, 5 novas soluções para resolver o seu problema, agricultor, e fazer você produzir mais, melhor e com maior rentabilidade, evidentemente. Mas para esse desenvolvimento, né, não surge do nada. A empresa precisou investir em centros de pesquisa. Nós fomos construindo 2 novos centros de pesquisa. Hoje temos 3 centros em todo o Brasil. Portanto, os nossos produtos que vêm do Japão são testados, desenvolvidos exatamente no clima, na necessidade dos nossos clientes, dos nossos agricultores. Isso é inovação tecnológica. 5 novos produtos em cana-de-açúcar e isso vai solucionar o seu problema. Isso é Errara, é a ponte entre a disciplina, a qualidade da tecnologia japonesa e a agricultura brasileira. Isso é Errara, Canato. É isso aí, Naime. Naime, nessas últimas safras e nessa última em especial, a Errara vem fazendo um nível de investimento considerável, com mais de 200 campos comerciais e de pré-marketing, aí de desenvolvimento junto com consultores e pesquisadores nas usinas e produtores, né? E para a gente entrar numa nova fase aqui da nossa noite, né? Eu chamo a vinheta para rodar a vinheta e a gente já conhecer aí um pouco mais do que a gente está falando.
E aqui a gente vai poder acompanhar, aqui ao fundo agora, os nossos participantes da noite, né? Então, temos hoje aqui o professor Azânia, o professor Cristofoletti, o Edson Baldan Júnior, que é consultor, e também o Marcelo Nicolai, aqui, que também é o nosso doutor aí, que faz parte desse grupo seleto, que vai falar sobre os resultados e sobre essas novidades aí, os herbicidas do futuro. E para começar a apresentação dos nossos consultores, está conosco o professor doutor Pedro Cristofoletti. O professor participou do processo de desenvolvimento, mas também continua participando para que a solução gerada para o agricultor seja exata à necessidade dele. Professor Pedro, eu gostaria de perguntar, por que Falcon e Ritmo, na sua opinião, são considerados herbicidas do futuro? Opa, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Agradeço a oportunidade aí, o Canato, Duarte, Rodrigo Naime e também os colegas que também vão participar palestrando depois. Essa é uma pergunta bem interessante. Um herbicida do futuro. O que é um herbicida do futuro, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em inovação, evidentemente, né, Rodrigo? Inovação é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento. E o que eu entendo que é um herbicida do futuro? Um herbicida do futuro é aquele que apresenta alguns requisitos importantes, Rodrigo. Primeiro, um herbicida do futuro, ele precisa ter um amplo espectro de controle, controlando tanto plantas daninhas folhas largas como estreitas, né? Também esse herbicida tem que ter uma eficácia acima de 90%. A gente registra os herbicidas com 80%, mas no futuro a exigência de manejo exige alta eficácia. Também ele precisa ter um efeito residual bastante interessante, não só apenas durante o período de mato competição, mas muitas vezes evitar infestações tardias. Um herbicida do futuro ele não pode absolutamente ter problemas de seletividade, afetando a produtividade. Outra coisa que um herbicida do futuro precisa é que ele não afete de forma muito significativa culturas vizinhas, com deriva, volatilização e aspectos da sua formulação. Também a palha é um fator dentro da canavicultura que é fundamental. Então, um herbicida do futuro, ele precisa ter boa transposição pela palha, assim como ser adaptado a qualquer ambiente de produção. Também, o herbicida do futuro, ele não pode, evidentemente, ter problemas de carry-over, né, quando aplicado na última soqueira. Assim como tem que ter uma formulação adequada, né, para que tenha uma facilidade de manuseio no campo. E, finalmente, eu entendo que ele tem que ser uma inovação. E qual que é a inovação que normalmente as empresas hoje estão fazendo para o futuro? É a associação de herbicidas. Herbicidas que proporcionem todas essas características. Então, começando pelo espectro de controle, né? Normalmente, nas nossas assessorias, nós dividimos os grupos de plantas daninhas de acordo com a sua complexidade de controle. Nós temos 3 grupos de folhas largas e 3 grupos de gramíneas. Então, um herbicida do futuro ele precisa ter condições de controlar todos esses grupos de plantas daninhas. Então, o que a gente tem visto nesse desenvolvimento do Falcon e do Ritmo na Ihara, onde a gente tem a grata satisfação de participar já desde o início do desenvolvimento, é que esses herbicidas, em primeiro lugar, têm uma possibilidade de controlar um amplo espectro de controle de plantas daninhas. Veja, por exemplo, esse campo demonstrativo, que na verdade também é uma área experimental, aqui na região de Piracicaba. Eu tirei essa foto, inclusive, hoje de manhã. Né? Uma cana-planta com uma alta infestação de colonião,
corda de viola, colchão, enfim, uma complexidade muito grande de ervas, né? Então, o herbicida do futuro é aquele que consegue, numa única aplicação, sem a necessidade, muitas vezes, de você ficar complexamente fazendo muitas associações de campo, controlar amplamente tanto as folhas largas quanto as folhas estreitas. Veja que, por exemplo, no caso do Falcon, 150 dias após a aplicação, todo aquele complexo de ervas que a gente viu na testemunha anterior foi muito bem controlada. E essa área até nem foi feito quebra-lombo, né, onde o produto conseguiu até o fechamento do canavial. Nesse outro exemplo aqui também, a testemunha, nessa área inclusive com uma alta infestação de mucuna, corda de viola, capim-colchão, capim-colonião, né? A gente vê aí também com 150 dias após a aplicação, 2,5 litros de ritmo, proporcionando um bom controle num amplo espectro de ação. Então, o herbicida do futuro é aquele herbicida que, dentro da sua formulação, você tenha o mais amplo possível aspecto de controle. Então, você veja, por exemplo, aqui no caso do Falcon, você tem uma série de grupos de ervas que, inclusive, é reforçado, muitas vezes, quando tem 2 cliques aqui, pelos 2 ingredientes ativos. Veja, por exemplo, o ritmo. Todos os grupos de plantas daninhas importantes que a gente coloca dentro aí de um planejamento de manejo, você tem o efeito do herbicida adequadamente, com controles superiores, inclusive a 90%. Outro ponto interessante é a eficácia. Herbicida do futuro, ele não tem vez se ele não tiver um controle acima de 90%, na minha opinião. Veja, por exemplo, essa área experimental que nós desenvolvemos lá na usina Cerradinho. Essa foto foi tirada há alguns meses atrás, né, o plantio de uma cana de ano do ano passado, né. Você vê aqui a testemunha, uma complexidade de ervas muito grande, tanto folhas largas quanto folhas estreitas. E aqui aos 55 dias, né, aqui é o pessoal da usina, quando nós tivemos a oportunidade de fazer a visita, com 55 dias, né, a mistura aí do piroxasulfone, né, mais o flumioxazin, proporcionando um controle muito superior a 90% no momento em que foi feito o quebra-lombo. Então, só para ter uma ideia, nessa área nós fizemos uma avaliação. Então, veja, todas as principais ervas nós tivemos controle no mínimo de 90%. Capim pé de galinha, capim-colchão, caruru, leiteiro, guanchuma, erva de Santa Luzia, né? Que é o complexo de ervas que normalmente a gente encontra aí na cultura da cana-de-açúcar. Outro ponto fundamental para o herbicida do futuro é efeito residual prolongado. Ninguém no futuro vai querer fazer múltiplas aplicações, repasses. Repasse é algo que ninguém quer fazer, né? Repasse a retrabalho é coisa que não foi feito bem pela primeira vez. Então, o herbicida do futuro ele precisa ter um residual no mínimo de 120, 150 dias após a sua aplicação. Então, veja aqui, nessa área em Piracicaba, né, que nós fizemos essa área demonstrativa, você vê Falcon a 1 litro por hectare, né, proporcionando aí na planta 120 dias de tratamento eficaz. E da mesma forma que nessa área, com 120 dias, né, uma cana-soca de primeiro corte, 2,5 litros por hectare de ritmo, proporcionando um controle até o fechamento do canavial. Com certeza, esse canavial não precisa de um repasse ou de uma segunda aplicação. Outro ponto fundamental do herbicida do futuro é ele não ter efeito fitotóxico, não provocar efeitos na produtividade final. Não tem sentido nenhum um canavial no futuro, que tem um custo elevado, ter perdas de produtividade por fitotoxicidade. Esse ensaio, inclusive, que foi instalado na usina Iracema, ele só foi feito com o piroxasulfone, que é a principal inovação dentro
desses herbicidas do futuro que a Errara está lançando, você observa que a testemunha capinada, ou seja, sem mato, proporcionou o mesmo nível de produtividade quando nós utilizamos, inclusive, doses maiores do que a dose normalmente recomendada, né? O Yamato é um produto em registro, ainda não está em comercialização, mas é essa molécula, né, que comercialmente vai chamar Yamato, que ela está presente no Falcon e também no Ritmo, em doses proporcionais a essas doses aqui que a gente está mostrando. O herbicida do futuro é aquele também que apresenta características físico-químicas que permita a sua utilização, principalmente com segurança, sem afetar culturas vizinhas suscetíveis, né? Tem grupos de produção de cana hoje que mais de 30% da área tem muitas vezes restrição de uso de herbicidas cujo problema de deriva ou de volatilização possa afetar a vizinhança, né? Acho que todo mundo já esteve presente, ou já teve contato, às vezes numa demanda judicial até, quando se tem problema de uma volatilização para uma cultura vizinha. Então é muito importante, às vezes, que a gente tenha segurança na aplicação. Eu peguei aqui o exemplo do piroxasulfone, né? Que, como eu disse, é a principal inovação dentro dos herbicidas do futuro da Errara. E a gente observa que a sua pressão de vapor em Pascal, aqui no caso, é uma pressão de vapor que faz com que o produto seja totalmente não volátil, ou sem qualquer possibilidade de volatilidade e principalmente de afetar culturas vizinhas. Mas, além disso, o herbicida do futuro é aquele que não apresenta fotodecomposição, ou seja, que a sua molécula não seja destruída pelo efeito, né, da luminosidade ou de comprimentos de onda, que a degradação química seja nula, porém a degradação microbiológica seja a principal forma de eliminação do produto na área, para dar essa sustentabilidade ambiental do produto. É importante que tenha uma baixa lixiviação, para não ter perdas por lixiviação. Tem que ser absorvido pela argila e pela matéria orgânica, exatamente também por uma questão ambiental. Então, todas essas características são características do herbicida do futuro. E quando a gente pensa ambientalmente, herbicida do futuro é aquele herbicida que você usa em baixas doses. Não se admitirá no futuro herbicidas que sejam usados em 2, 3, 4 litros por hectare, inclusive no processo de certificação. Herbicida do futuro é aquele que tem uma boa transposição pela palha, né? A palha no sistema de produção é fundamental. Então aqui eu peguei o trabalho do grupo de pesquisa lá de Botucatu e rapidamente mostrando como que a transposição do Yamato, né, que é parte, né, do Falcon, né, e também do Ritmo, a transposição do flumioxazin, que a gente conhece muito bem, né, que vocês já conhecem, então se perceba que o piroxasulfone tem um padrão de transposição muito parecido com o flumioxazin, sendo que no final até 60% do produto transpõe a palha com tranquilidade, e quando a gente compara com o isoxaflutole, né, que é um produto também bastante utilizado na cultura da cana-de-açúcar, tem esse padrão, com uma solubilidade um pouquinho maior, e comparado com a hexazinona, que tem a maior solubilidade e, consequentemente, a maior facilidade em transposição da palha. Então você percebe aqui que no final as diferenças, né, elas são muito pequenas, de apenas 10% entre uma hexazinona e um Yamato e um Flumizin. E aqui nós colocamos também nesse segundo slide, né, os mesmos gráficos anteriores, mas foi acrescentado aqui o magneto, que é o amicarbazole, que tem evidentemente
uma taxa de transposição muito parecida com a hexazinona. Outro ponto que a gente entende que o herbicida do futuro precisa ter como característica importante para uma canavicultura moderna é ter um ajuste de dose ou uma possibilidade de utilização em qualquer ambiente de produção, né? Quer seja num solo de textura baixa ou num solo de textura mais pesada, com alto teor de matéria orgânica, também situações de condição hídrica, né? Mais de seca ou condição hídrica de maior disponibilidade de água. Então aqui eu peguei o piroxasulfone, né? Que é talvez a molécula que nós, dentro da cultura da cana, conhecemos um pouco menos, né, do que as demais moléculas, e a gente observa que ele tem um KOC, né, e como vocês sabem, o KOC é o coeficiente, né, de adsorção de um herbicida nivelado por teor de matéria orgânica no solo. Ele tem um KOC intermediário. Está muito próximo, por exemplo, de um KOC de um imazapir, né, que nós conhecemos, que tem uma alta dinâmica facilitada no solo. Diferentemente, por exemplo, de um flumioxazin ou de um indaziflam, que tem uma alta adsortividade à matéria orgânica. Estou acabando já, está no penúltimo slide. E, finalmente, eu acho que nós temos que ter herbicidas no futuro que sejam compatíveis com outras culturas no processo de rotação. Então, só para vocês terem ideia, o piroxasulfone, ele é recomendado para todas essas culturas e permite ser aplicado na última soqueira com reformas com essas culturas. Também o herbicida do futuro precisa ter uma formulação adequada, de fácil dispersibilidade, de fácil aplicação e de boa dinâmica na palha. E, finalmente, né, a Aihara depois provavelmente vai explicar isso para vocês melhor, mas tem que ter um mecanismo de ação que seja interessante e inovador. Então, a nossa visão, né, Rodrigo, para essa sua pergunta aí, do que deve ser o herbicida do futuro, e Falcon e Ritmo, na minha opinião, são herbicidas do futuro, mas é um futuro que já é realidade na cultura da cana hoje. Nós já podemos utilizar o futuro agora, é de que as formulações de herbicida sejam de amplo espectro, seletiva, tem que ter praticabilidade, e aí até eu inventei uma palavra, agroeconômica, né? Tanto agrícola como econômica, visando a mitigação do banco de sementes e, principalmente, um residual suficiente para eliminar qualquer tipo de repasse. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse momento tão importante, né, da Aihara, que é o lançamento dessas duas novas tecnologias, e também ter o privilégio de participar de todas as etapas do desenvolvimento dessa tecnologia. Obrigado, Rodrigo. Professor, muito obrigado pelas contribuições, pelas colocações, por toda a experiência que o senhor compartilha e compartilhou conosco no desenvolvimento dessa família de herbicidas, e fica evidente quando o senhor mostra resultados a campo, em consultorias junto às usinas, junto a fornecedores, a produtores, junto ao suporte que o senhor tem dado ao time da Aihara, e tudo isso que o senhor trouxe para nós, das necessidades, os 10 princípios aí, para o que de fato é uma necessidade do herbicida do futuro. E aí então nós podemos ver as qualidades aí e atributos de Falcon e Ritmo como herbicidas do futuro, de fato, à base de uma nova tecnologia. Muito obrigado pela contribuição, professor Pedro. E agora, eu gostaria de convidar conosco o professor Dr. Carlos Azania, que fica lá no IAC, que também tem uma jornada de desenvolvimento dessa família de herbicidas,
os herbicidas do futuro, que hoje são uma realidade, né, como o professor bem comentou. Então, por favor, Dr. Carlos Azania, seja bem-vindo. E há quanto tempo o senhor tem trabalhado essas novas tecnologias e o que o senhor tem observado nos resultados a campo, em tudo que o senhor tem desenvolvido? Azania, por favor, compartilhe conosco. Boa noite a todos. Duarte, obrigado. Aihara, obrigado pela confiança aí no nosso trabalho, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo, obrigado. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho, né, desse nosso trabalho, tá? Pois bem, eu acho que vocês já estão vendo parte aí, né, Espera aí, um minutinho aqui. Sim, professor. Oi? Só precisa colocar agora isso no modo apresentação. Tá, vamos lá então. Perfeito. Pessoal, vamos lá. Bem, respondendo à questão do Duarte, né, eu já conheço essa molécula, né, ou seja, essa tecnologia, né, a tecnologia chamada Yamato, já há um considerável tempo, né. Então, aproximadamente há 6 anos, né, eu venho trabalhando com essa molécula. Entre final de 2015 a 2016, foi o meu primeiro contato, e lá de forma ininterrupta, né, até hoje, eu tenho contato aí com essa tecnologia Yamato. Então, aproximadamente uns 6 anos, talvez um pouco mais que isso. A cada ano, né, nós desenvolvemos trabalhos tanto no plantio, na soqueira, teve anos que também fizemos trabalhos em mudas pré-brotadas, outros anos fizemos dias de campo para treinamento interno da empresa e também de parceiros, né? Atualmente, eu tenho experimentos em usinas do estado de São Paulo, né? Há projetos para nós iniciarmos alguns campos demonstrativos ou até mesmo experimentos em outros estados, como no Mato Grosso, por exemplo. E, enfim, né, existe bastante trabalho que nós fizemos esse tempo todo com essa tecnologia, a Yamato, né? Dentro da tecnologia Yamato, né, existe já duas grandes moléculas conhecidas de vocês, que é o flumioxazin e também o amicarbazone, mas existe o piroxasulfone, né? Então, a tecnologia Yamato, né, tida aí pelo piroxasulfone, é uma tecnologia bastante interessante no meu ponto de vista, né? E concordo com o professor Cristofoleto, né, ao dizer que realmente é um herbicida para se pensar no futuro. É o herbicida também do futuro, ok? Vamos lá. Então, desses anos todos, né, quero compartilhar com vocês parte daquilo que nós fizemos. Foram vários experimentos, no mínimo uma dúzia de experimentos, né, todos dentro de alinhamentos estatísticos, produtividade e tudo mais. Então, aqui está, por exemplo, das imagens de um dos ensaios, né, feito aqui no Centro de Cana, inclusive aqui em Ribeirão Preto, no IAC. Então, você vê em 60 dias uma testemunha tremendamente infestada, né, e comparativo aí com 2 doses de Falcon, né? Uma intermediária e uma dose maior que a dose comercial. E vocês percebem 100% de controle, né? Então, logo é um plantio, vai haver o quebra-lombo, e aí um novo tratamento precisa ser aplicado. Então, realmente é um produto que no campo se percebeu uma entrega. E também chamo a atenção para a seletividade, né? O piroxasulfone, necessariamente, ele é extremamente seletivo. É um produto que, em todos os experimentos que testamos, você não vê sintomas visuais de intoxicação. Fato esse, né, como curiosidade, há poucos meses atrás, um mês, talvez um mês e meio, eu fiz aqui um teste em alguns canteiros que nós temos aqui de alvenaria, solo leve. Eu fui colocando 3 até 4 vezes a dose do produto, né, para simular sintomas de intoxicação, para poder ter uma foto, né, e eu não consegui obter naquela variedade trabalhada. Então, realmente é um produto que
traz uma certa segurança em relação à seletividade. Aqui um outro, né? Esse experimento, né, eu ainda não tenho os dados computados, é um dos experimentos que está em andamento aqui no estado de São Paulo. Você observa uma testemunha com 45 dias bastante infestada, sobretudo, né, com folhas estreitas. Aqui você tem capim-colchão, colonião, você tem braquiária, tá? E aqui você vê, no lado aqui, o Falcon, né, a 1 litro, e também Falcon com alguns parceiros, né, como o Boral, né, e como o Coate também, sulfentrazona e diclosulam. E você percebe, né, que tanto sozinho como em parceria, o produto ele entregou muito bem e, sobretudo, tratamentos bastante seletivos, né? Esse experimento ele já está instalado numa condição de solo média, né? E mesmo assim a seletividade foi observada. Esse já é um ensaio também está em campo, né? Atualmente está com 45 dias, já é suqueira, né? E você observa aqui também a mesma infestação de plantas daninhas, né? Bastante folha estreita, os capins, de um modo geral. E aqui um controle, né, excelente, né, proporcionado aí por Falcon, bem como em associação com outros produtos comerciais de mercado, né? Então, associado ou não, você percebe um controle muito interessante. Legal? E também associado à seletividade. Você não observa aqui sintomas visuais de intoxicação, né? Você deve estar perguntando, mas a seletividade não se resume a sintomas visuais de intoxicação. Perfeito. Quem pensou está correto, né? Mas todos os nossos dados de produtividade, né, nos ensaios anteriores, eles não demonstraram nenhum prejuízo, né, no desenvolvimento da cultura, na sua altura, no seu diâmetro, no seu perfil, bem como na sua produtividade, fazendo um dado médio de todas as experimentações nesses 6 anos que eu trabalhei com o produto. Bem? Eu trouxe também, né, para vocês o comportamento desse produto no solo, né, e isso nos traz também uma alusão à questão do posicionamento. Falcon, ele é constituído de 2 moléculas, né, a tecnologia Yamato, pelo peroxasulfone, bem como o flumioxazina. São 2 moléculas de baixa solubilidade. E como toda molécula de baixa solubilidade, a movimentação no solo, ela se contém mais na superfície, né? Então, em poucos centímetros na superfície do solo. E nessa camada depositada, né, do herbicida, por exemplo, aqui representada por essa camada verde, esses Hs representando os herbicidas, ocorre a dinâmica do produto. Qual é essa dinâmica, né? O professor Cristofoletti já comentou, né, na apresentação dele. É o Cal-C. Então, um Cal-C fraco, né, a moderado. Moderado pensando no flumioxazina, fraco, né, baixo, melhor dizendo, pensando no piroxasulfone. Então, essas moléculas, como vão se comportar no solo? Num dado momento, parte dela se dissolve, ou seja, fica retida na matéria orgânica na argila, e uma outra parte fica na solução do solo. As plantas daninhas que estiverem nessa camada aqui, onde o herbicida está distribuído no solo, e as suas sementes entrar no processo de germinação, absorve a água da solução do solo. E juntamente com essa água, a molécula dos herbicidas que lá estão. E aí ocorre o efeito de controle, né, sobre a espécie, perfeito? E parte desse herbicida, como é fraco, o que está retido, gradualmente ele vai se dissolvendo, né? Ele vai se desprendendo do colóide do solo e vai repondo, digamos assim, as suas quantidades na solução do solo. E, pelo menos durante 60, 90 dias, você observa esse período residual bastante considerável para controlar as plantas daninhas, ok? Então, ele é um excelente controlador de folhas estreitas, né? Sobretudo amarrado à biologia dessas sementes, que são pequenas, e elas realmente conseguem germinar só aquelas posicionadas na superfície do solo, né? Onde justamente esse produto estará posicionado. Mas não resume aí a tecnologia Yamato, né? Para isso existe o ritmo. E junto do piroxasulfone foi colocado o amicarbazone, que tem uma solubilidade bem diferente. Ele tem uma solubilidade praticamente alta, não é?
Então, ele se move mais no solo. E com isso, você consegue praticamente ter toda a camada arável do solo com uma certa quantidade de produto. E nessa dupla camada, uma formada, por exemplo, por peroxasulfone e uma outra formada pelo amicarbazone, ele consegue atingir sementes em maiores profundidades. Okay? E com mais de uma riqueza de detalhe ainda. Né? O amicarbazone, ele é uma molécula, né, contida lá no ritmo também, por ter uma solubilidade maior, ele permite que você aplique ele em períodos de maior restrição hídrica. Então, para resumir essa lâmina toda de slide, eu digo o seguinte, se eu como um produtor, ou como, né, fazendo uma recomendação, uma sugestão para qualquer produtor, ou, né, técnico aí de usina, o Falcon, ele tem uma janela de aplicação entre primavera e verão. De mais ou menos início de outubro até início de março, perfeito. Você tem constância de chuva. E esse produto prontamente vai estar lá no solo. Aí você deve estar perguntando, então eu não aplico em setembro, final de agosto? Se a sua logística não permitir que você aplique em outubro, pode aplicar no final de agosto, setembro, sim, porque essas moléculas contidas a tecnologia Yamato contida no Falcon, ela não volatiliza, ela não fotodegrada. Então, esse produto ele tem plena condição de aguardar a umidade que ele precisa. E você ganha em logística. Okay? Já falando do ritmo, qual seria, no meu ponto de vista, uma locação semi-seco, semi-úmido, né? Uma janela até maior. Vamos pensar início de março até mais ou menos aí setembro, né? É uma janela bastante grande do ano, onde você pode estar alocando esse produto, né? E aí você vai ter essas movimentações no solo, mais ou menos de acordo com o que eu tenho demonstrado aqui para vocês. Bem, e para terminar isso tudo, eu gostaria de fazer um fechamento. Essas bolinhas brancas representam sementes, né? Então, eu observei nos experimentos, né, capim-camalote, cordas de viola, merrêmia, mucuna, mamona e os capins, no modo geral. Colonião, braquiária, digitária e todos eles, tá? Então, veja só, a biologia dessas sementes, ela permite o quê? O capim-camalote, por exemplo, ele consegue superar próximo de 10 centímetros de profundidade do solo. Né? As cordas de viola e as merrêmias, até 8. Mamona e mucuna, até 18 centímetros de profundidade de solo. E já os capins, no máximo, 3 centímetros. Né? Agora, se eu pegar aquele conhecimento da solubilidade e aplicar aqui, olha onde que o Falcon ele vai ficar concentrado. Então, toda essa camada aqui, o Falcon controla. E se vocês perceberem, né, fazendo até uma analogia com a apresentação do professor Cristo Folletti, acontece o seguinte, né? Mamona, mucuna, por exemplo, esse produto, ele, digamos assim, ele é intermediário de controle. Por quê? Ele controla o que está na superfície, mas aqui na subsuperfície, um escape pode acontecer. Mas ele é excelente para controlar todas as espécies que estiverem com sementes na sua superfície, garantindo aí as principais espécies até uns 90 ou mais dias de controle pleno. Já com a mistura, o ritmo, tendo o amicarbazone, essa dinâmica no solo é um pouco aumentada. Então, de modo que mucuna e mamona também são atendidas. Né? Por quê? Mesmo as sementes que estão lá a 12, 13 ou 15 centímetros de profundidade, terá contato com herbicidas. E aí, no momento da absorção dessa água, está lá as moléculas para fazer efeito. Ok? Então, é um grupo de herbicida realmente do futuro, bastante seletivo, uma tecnologia nova, um mecanismo de ação diferente dos demais, né? Isso, sobretudo, é importante de concretizar, e com efeito residual e, sobretudo, seletivo. É essa a sensação que eu tive da tecnologia Yamato até o momento, né? Com base nesses 6 anos acompanhando aí o desenvolvimento dessas moléculas, bem como, né, toda a experimentação que eu tenho feito aqui no IAC, em parceria com a Errara. Pessoal, tá aqui meus contatos, tá? Fiquem à vontade, caso vocês tenham mais alguma dúvida. Obrigado pela atenção, obrigado a Errara, obrigado aos participantes. Até mais, pessoal. Professora Zânia, muito obrigado. Obrigado pela aula de sempre, né?
sempre a gente aprende algo novo, a gente até estava comentando aqui, esse último slide aqui é novo, né? E ficou muito didático, sempre com uma didática formidável, uma forma técnica e clara de apresentar informações que são difíceis de entendimento, né? Mas que ficam fáceis de ser aplicadas, né? Mais uma vez, muito obrigado por esse desenvolvimento conjunto desses produtos e de outros também. A gente também trabalha em outros segmentos de forma conjunta, mas agradecer aqui, assim, de forma muito consistente por essa ajuda e por esse auxílio no desenvolvimento do Falcon e do Ritmo. Lembro vocês também, obrigado aos que chegaram um pouquinho depois, né? Então, estamos aí nessa noite de resultados da safra 2021 de Falcon e Ritmo. Agradecer a presença de todos os produtores, gestores de usina, a equipe da Errara também. O pessoal que está aí da parte mais distante do Brasil, o Damien lá, que tem um calorzão aí, o Cássio, o Tomazinho, que é quente. Rapaz, esse estúdio aqui é gelado. Mas vamos lá. E, professor, aproveitando sua apresentação e também do professor Cristofoletti, a gente não pode deixar as perguntas sem respostas, né? Então, na primeira questão lá, quais são os novos herbicidas do futuro à base da nova tecnologia? Falcon e Ritmo. Então, tá fácil essa resposta. Mas vamos soltar a segunda aqui, para você entrar aí e já ficar atento. Aqui embaixo é melhor. Então, eu já vou soltar a segunda pergunta aí do quiz. E lembrem-se que vocês vão ganhar aquele drone, que é fantástico, foi escolhido aí pela nossa equipe de desenvolvimento, junto com a Nicole também, toda a equipe dela. E quem conhece sabe que é qualidade na certa. Então, vamos lá. Por que são considerados herbicidas do futuro? Com as apresentações aqui do professor Cristofoletti, também agora do professor Azânia, vocês tiveram um pouco mais de informação. Também não esquecer, professor Azânia, de ressaltar o resultado em seletividade, né? A gente, com os resultados que o senhor entregou para nós, e a gente vem fazendo esse acompanhamento no campo, a gente observa que a seletividade para esses dois produtos são fatores assim fundamentais, claro, além do controle, para que a gente use desses produtos e adote no manejo do dia a dia das usinas e dos produtores. Então, agora a gente dá a sequência, a gente vai chamar o próximo participante, é com você agora, Duarte, né? Isso, Canato, muito obrigado. Agora vamos falar aí, dando sequência nas novas tecnologias, nos herbicidas do futuro. Convido o Júnior Baldan, consultor, especialista aí nessa área de plantas daninhas e inovações. Para falar em inovações, novas tecnologias, Baldan, esteja aqui conosco, mas espera aí, nós estamos falando de drone? É isso aí, Canato? É isso aí, Baldan, não esquece de falar para nós aqui um pouquinho também, claro que você tem todo o seu conteúdo, dá uma palhinha para a gente aí do Sniper PD, que é um projeto que está um sucesso e a gente já vem evoluindo aí em várias áreas. Você que é o especialista dos drones, que a gente brinca, né? Mas tudo que tem tecnologia, você está na frente e você pode contribuir com a gente aí com bastante conhecimento. Boa noite, Baldan. Boa noite, Canato, Duarte, Neme. Boa noite a todos os ouvintes, agradecer a atenção de todos e agradecer a Errara por essa oportunidade. Eu comecei a trabalhar agora com a Errara, estou muito feliz com a parceria e pode deixar, Canato, porque herbicida do futuro precisa de tecnologia do futuro para a gente construir um manejo do futuro. Muito obrigado a todos. Eu vou começar falando, a gente vai falar de inovação e a gente vai falar de inovação, vamos falar também de experimentação com inovação. Eu vou trazer alguns resultados do que a gente vem trabalhando. Eu queria demonstrar esse ensaio que a gente já fez o ano passado e agora a gente está fazendo no estado do Mato Grosso do Sul, na unidade da ADECO,
e a gente inovou na forma de fazer ensaio também, logicamente, atendendo a todos os critérios técnicos de pesquisa, mas a gente inovou para demonstrar seletividade. Então, o que a gente está fazendo com o Falcon? Nós estamos aplicando um dia antes do plantio, fazendo o transplante das mudas, e depois de 30 dias, e aí irrigando, e depois de 30 dias a gente vem fazendo a pulverização. Nós tivemos excelentes resultados já com a flumioxazina, e a gente já está vendo no campo esse resultado ainda maior. Dá para ver aqui o campo experimental, tem mais de 30 tratamentos, e a gente já fez a aplicação na pré-emergência, e já está na pós também alguns tratamentos, e a gente está identificando quanto seletivo é o Falcon. Aqui nós temos um campo de Falcon, de MPB, e a gente mostrou já de primeiro momento a seletividade visual, e a gente está medindo isso, e a gente está levando para o campo, aí já a parcela do Falcon, a parceria aí, obrigado ao Damien, lá da Errara, lá do MS, a Adeco, o Virgílio, que está conduzindo o trabalho lá, e a gente faz esse trabalho, faz a pré-emergência. A hora que acabar a pré-emergência, a gente vai medir, aqui mais uma foto do Falcon, 1 litro por hectare. Nós vamos medir isso aí, todos os feixes, todos os tratamentos, vão medir, fazer a biometria, ver peso, ver diâmetro, ver comprimento, número de gema. Nós estamos levando por tratamento cada bloco do Falcon e as suas associações em pré e em pós-emergência no MPB. A gente está levando para a biofábrica, e na biofábrica a gente marca a gema, vai quantificar todas as gemas e vai medir brotação das gemas. Isso a gente fez, e dá para ver que os herbicidas, nós vamos trazer esses resultados mais para frente, que os herbicidas não só eles ajudam a controlar as plantas daninhas, mas também eles estimulam a brotação das gemas. Ocorre uma interação negativa na primeira e na segunda gema, mas depois ocorre uma aceleração da brotação, uma porcentagem de brotação das outras subsequentes. E o ritmo, o Falcon, o piroxasulfone e a flumioxazina, pouco impacta e praticamente nem impacta na segunda e na terceira gema. E daí a gente faz o tratamento, leva para o campo, e depois a gente finaliza o ensaio em aproximadamente um ano e meio, que daí a gente leva para o campo, faz toda essa análise, e a gente está trazendo essas informações de forma inovadora também na pesquisa e no desenvolvimento do Falcon. Eu conheço a flumioxazina, o Virgílio conhece muito a piroxasulfone, eu busquei informações com eles, e a gente está trazendo isso para o campo e posicionando de uma forma que contribui de forma decisiva para os produtores. E falando em Falcon, além de controle, muita seletividade e muita flexibilidade de uso. Aqui é um exemplo de um cliente que produz mais de 100 toneladas por hectare, 15,4 quilos de açúcar por hectare, na região de Campo Florido, a Fazenda Boa Esperança, na qual a gente trabalha e contribui com o manejo de planta daninha deles, excelentes profissionais como o Juninho 21, o Zé Luiz, o seu Ademir de Mello, que trabalha a cana de forma diferenciada, com produtividade, muito critério, e eles buscam cada vez mais produtos que protejam, mas que de nenhuma maneira interfira na produtividade. Aqui é uma foto de uma testemunha com 60 dias, aí já dá para ver o controle. Aqui a gente reparou que o Falcon ele tem um valor, ele ajuda e contribui no controle de folha larga, também, como ele é um excelente graminicida, mas ele contribui nas folhas largas, aí a hipomeia grandifolia. Aí ele é associado com um tractor para complementar esse controle nas áreas onde foi aplicado. Outro ponto decisivo, como lá se faz o plantio de soja em cima da palhada, depois ocorre a remoção, o preparo e depois a sistematização para plantar, muitas vezes ocorre aquela nos locais onde é raspado
ocorre aquela marcação de alguns herbicidas ou de alguma associação, e com o Falcon você não vê isso, não vê com o Falcon você não vê esse sintoma. Então, ele está hoje usando esse produto para contribuir em áreas delicadas como essa, um ambiente E, com baixa matéria orgânica, e que você tem pressão intensa de gramíneas, e não ocorre mais essa interação negativa nesses terrenos que é raspado, ocorre a necessidade de ajustar entrada d'água, sistematizar, e ele não impacta, ele não marca o terreno, ele mantém seletividade nas situações mais adversas e mais extremas. Então, um ponto muito forte que a gente já está observando do Falcon é controle em gramíneas, com certeza, é um excelente graminicida com muita seletividade. Aqui na região de São Paulo, Pederneiras, dá para ver a testemunha capinada e ao fundo o Falcon, que não tem nenhum, você não identifica a área, não tem sintoma, você não identifica nenhuma diferença, se não tivesse testemunha não dá para ver nada, então mais uma prova da sua seletividade. E eu queria falar do herbicida do futuro, mas eu gostaria de falar do manejo do futuro. E agradecer novamente a Yara por proporcionar para nós levar essa tecnologia aos produtores e às usinas, que com certeza vai agregar de forma diferente. Nós vamos comprovar a excelente, uma das melhores ferramentas no manejo de sementes grandes. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida da seletividade dessa combinação do piroxa com o amicarbazone, e esse projeto, ele vem para, além de introduzir um novo conceito no manejo, onde nós otimizamos recursos, nós também vamos trazer uma forma de divulgar essa tecnologia e associar esse produto a essa nova tecnologia. Então, pessoal, o que é o projeto Sniper? Aqui é uma área, e como nós vamos trazer as porcentagens de controle junto aos produtores? Aqui é só um exemplo que eu trago, uma área de mucuna. Nós vamos chegar numa área com alta infestação, a área tem que ter alta infestação como essa. Nós vamos fazer o mapeamento dessa área, nós vamos dividir a área e medir quanto que a gente tem em porcentagem de planta daninha. Então, aqui vai ficar o ritmo e aqui vai ficar o padrão. Nós vamos fazer a aplicação, depois vai ter que ser eliminado para colher. Você pode eliminar via drone ou via aplicação aérea. Você pode pôr a última fase na primeira ou a primeira na última, mas aqui é só uma etapa, um decorrer da etapa do que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar, depois de eliminado aquelas plantas daninhas, nós vamos aplicar o ritmo em pré-emergência. Nós vamos usar a geotecnologia para mapear aquela área. Então, antes de colher, a gente tem ela mapeada para saber a porcentagem de planta daninha que a gente tem no talhão. Depois a gente vai gerar um relatório para identificar, espacializar e quantificar a população. A grande inovação que a gente vai trazer com os resultados do ritmo é que nós vamos mostrar o controle não de uma parcela, mas da população. Isso que eu falo que vai ser uma inovação junto com o projeto do ritmo. Então, os produtores, os clientes da Yara vão ter certeza do quanto que ele controlou, não só de uma amostragem, mas sim da população. É por isso que a gente está trazendo essa tecnologia com esse herbicida do futuro, com essa tecnologia do futuro. E aí, por último, a gente vai ter como identificar, andar na área, saber passar, depois da geotecnologia, entrar dentro da área, identificar onde estão aquelas plantas e verificar a performance do ritmo. Aqui dá para ver, pessoal, como se inicia uma infestação de mucuna. É um excelente produto para mucuna, sem dúvida nenhuma. Aqui dá para ver quando se inicia, depois da primeira colheita, depois da colheita, e depois uma área que ficou em pousio, é a mesma área, e depois volta a colheita.
Então, dá para ver que aqui diminuiu porque não foi analisado porque era área de reforma, a evolução da área aqui já no primeiro corte e depois no segundo corte. Então, isso demonstra que nós temos que ter produtos seletivos, com longo residual, que é o ritmo, como o Azana colocou, descendo ao perfil do solo mais profundo para pegar essas sementes que germinam mais no fundo. E a terceira etapa, que a gente vai transferir esses dados de planejamento para o voo do drone e fazer uma catação e aplicação em pós-emergência localizada. Mas é aí que está. Nós vamos medir, nós vamos quantificar, nós vamos combater as plantas daninhas com um produto que tem um longo residual, com grande seletividade, e depois, sim, o drone vem para contribuir fazendo a aplicação localizada. Isso só vai ocorrer com moléculas, com produtos como o ritmo, que ele vai reduzir o banco de semente. Nós temos que trabalhar a raiz, e a raiz do problema. E o drone vai ser apenas uma aplicação pontual, localizada, para nessas áreas com intensa infestação, quando você não tem o tempo de manejar ela, de reformar, para você ter que fazer depois com um produto como o ritmo, reduzir o banco de semente ao máximo para catar pontualmente essas plantas. E a conclusão através de resultados comparativos da área aplicada entre as áreas tratadas. Isso a gente vai trazer, e a gente vai trazer todos esses resultados do ritmo, depois divulgar isso com todos esses arquivos, com toda essa transparência, não só de amostra, mas sim da população, como eu disse. Então, eu queria deixar minhas considerações finais dos herbicidas do futuro. O Falcon, ele não interfere na produtividade, ficou entre os tratamentos como as melhores opções de controle, com seletividade naquela primeira fase que eu mostrei. Com certeza, na próxima vez que eu trazer os resultados, vai ser na segunda também. Falcon tem alta performance em digitárias, pânico máximo, rotoboélia exaltata, capim camalote, a hipomeia camoclite e a braquiária, agregando no controle também de folhas largas quando elas estão posicionadas na superfície. O Falcon é muito versátil, a gente já observou ele como grande seletividade em MPB, em cana-planta, no quebra-lombo, na cana-soca, no reforço de carreador e de terraço. Grande seletividade, você pode, às vezes, dobrar a dose com uma operação, se ocorrer isso, quando tiver uma falha mecânica do pulverizador, ele não contribui em nada com problema com seletividade. Ritmo será uma das principais ferramentas no manejo de sementes grandes, com grande performance em gramíneas. É uma afirmação, tá? Eu conheço os dois produtos e eu tenho certeza que ele vai agregar demais no controle dessas plantas. E finalizando, a plataforma de manejo com ritmo em sementes grandes, principalmente estou falando dessas sementes que têm fluxo escalonado, o ritmo e o Spider traz ao mercado mais controle, com mais segurança, a cultura e otimizando o recurso de controles de plantas daninhas de difícil controle, impactando no processo mais caro da agroindústria, que é a colheita mecanizada. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, a Ihara por confiar no nosso trabalho e fazer os meus agradecimentos por confiar no nosso trabalho e dar essa grande oportunidade à Ihara de inovar com esses dois produtos, mas também da gente trazer um novo manejo, uma nova forma de de otimizar os nossos recursos, que isso sim, com herbicidas do futuro e manejo do futuro, para a gente construir, junto com vocês, a agricultura do futuro. Obrigado, um grande abraço a todos. Excelente, Baldan, parabéns. Nós também queremos agradecê-lo. Excelente apresentação, e a gente pôde ver alguns pontos importantes que você destacou, a questão da seletividade, né? Como é importante essa questão. Você mencionou aí o trabalho sendo desenvolvido
em MPB, isso é fundamental, né? A versatilidade do Falcon, inclusive entrando no MPB, entrando na meiose, no plantio, quer dizer, bastante versatilidade, bastante seletividade. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela parceria aí. Nós vimos desde o MS, né, passando por São Paulo, várias regiões aí, e a criatividade do projeto Sniper PD, sem dúvida, um projeto do futuro, uma tecnologia do futuro, que precisava dos herbicidas do futuro para completar. Parabéns, muito obrigado. E dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de convidar agora o Dr. Marcelo Nicolai. Marcelo Nicolai também vem desenvolvendo essa geração de herbicidas do futuro já há bastante tempo conosco, está desenvolvendo em vários segmentos, né, e tem feito uma participação bastante intensa. Nós queremos agradecer sua participação nos novos projetos que estão em andamento e parabenizá-lo. E gostaríamos de convidá-lo, então, agora para participar conosco. Nicolai, como estão indo as áreas de Falcon e o que podemos esperar do ritmo nos trabalhos que você vem desenvolvendo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Duarte. Boa noite, Canato. Boa noite, pessoal. É uma satisfação a gente estar aqui essa noite para trazer para vocês informações sobre duas ferramentas que realmente vêm para encaixar muito bem dentro do cenário de cana, né? E a gente entende que serão, sim, coisas que vamos usar por muito tempo, né? Então, ainda que herbicidas do futuro, né? Eu vou falar para vocês que o futuro chegou, né? Então, uma grande satisfação vir aqui essa noite falar um pouquinho sobre o que a gente vem conduzindo, o que a gente está vendo, o que a gente está acompanhando, né? No dia a dia da cana, e também trazer um pouco para o pé do eito aqui, né? O uso dessas ferramentas que, sim, tem todos esses detalhes que foram citados aí pelos meus colegas aí, meus professores, né? Mas também a gente está vendo uma flexibilidade muito grande nos posicionamentos, o que nos traz aí uma possibilidade de uso muito grande, né? Então, eu vou dividir com vocês um material que eu formatei para essa nossa conversa, né? Quero dizer que é um material que compila parte das coisas que nós trabalhamos durante esse tempo com a tecnologia Yamato, com o piroxasulfone, né? E mostrar para vocês o que está acontecendo de forma geral, né? Então, eu gosto sempre de chamar o manejo de manejo inteligente, porque o manejo inteligente de plantas daninhas é aquele que usa as ferramentas que eu tenho à disposição para facilitar a minha vida, né? O grande ponto do herbicida do futuro é o herbicida que facilita a vida de quem está lá no dia da recomendação, no dia a dia do manejo de planta daninha, né? Porque é uma situação difícil, uma situação de dúvida, né? E trabalhar com um produto que dá residual, trabalhar com um produto seletivo, é algo que eu preciso nesse meu dia a dia. Então, o Falcon e o Ritmo vem para colaborar dessa forma e trazer muita informação, muita tranquilidade para quem vai usar no dia a dia. Os resultados práticos que a gente vai discutir aqui são compilados aí de uma larga experiência que temos com o piroxasulfone, né? E também com as misturas aí já formuladas, tanto o Ritmo quanto o Falcon. Vou começar mostrando o que eu tenho com o Falcon, né? Mas, antes disso, eu queria fazer uma provocação, né? Em primeiro lugar, eu gosto de dizer sempre, né? A gente trabalha aí com consultoria técnica, né? Trabalhamos numa empresa chamada Agro do Mato, né? Que tem como principais atividades o treinamento de pessoas, né? A experimentação a campo em caso de vegetação, palestras e lives, né? Eu fiz tanta live que começaram a me chamar de Nicolives, né? Então, a gente faz muito esse tipo de atividade porque ela aproxima as pessoas no momento em que a gente está com dificuldade, né? Produzimos aí material técnico para acompanhar a recomendação de herbicidas, mas a grande atividade que nós conduzimos é a consultoria técnica, né? São aí mais de 30 usinas consultadas pela Agro do Mato, e dentro disso a gente consegue ver uma série de situações diferentes, né? Nós temos aí principalmente vários estados sendo cobertos, onde a gente vem usando a tecnologia do Yamato, a tecnologia do piroxasulfone dentro do Falcon e do Ritmo, né? Esse aqui é um cenário bastante conhecido, né, de recomendação de herbicidas. A gente tem aí um gráfico bastante conservador de quando e como usar os herbicidas, em função de tudo aquilo que os professores mostraram para a gente até agora. Mas eu quero dizer que lá no campo, lá no pé do eito, eu estou precisando de ferramenta, estou precisando de opção de manejo, né? Então, o futuro, gente, ele tem que ser agora. E o fato de termos as ferramentas no campo à disposição
é algo muito bem-vindo, é algo que eu gosto muito de lembrar que vem a calhar. Então, este formato de posicionamento de herbicida ao longo do ano, que é influenciado por dose, por formulação, por parceiro, ele pode ser traduzido num outro tipo de posicionamento, como vocês podem ver ao fundo, né? Onde eu encaixo em função principalmente daquilo que eu faço na safra, né? Estou entrando na safra agora, a alocação que eu faço de determinados produtos ao longo da safra para obter deles a melhor performance e também os pontos mais interessantes de seletividade. Se eu olhar para um gráfico como esse, vocês vão ver que eu tenho uma dinâmica muito interessante do piroxasulfone ao longo do ano, né? Vocês vão ver que a flumioxazina também tem um trabalho bastante seletivo ao longo do ano, né? E quando eu tenho, na época mais seca, a entrada do omicarbazone, ele também se casa muito bem com o piroxasulfone, de forma que as ferramentas que nós vemos à disposição estão presentes ao longo do ano de forma geral. Isso me dá uma tranquilidade muito grande de recomendar esses produtos, mesmo em situações adversas, né? Eu tenho herbicidas que dependem demais de não chover, eu tenho herbicidas que dependem demais de chover, né? E, no entanto, eu consigo trabalhar hoje com ferramentas que me dão muita segurança. O herbicida do futuro é um herbicida versátil, é um herbicida que resolve a vida de quem está no pé do eito para facilitar esse dia a dia de recomendação. E aí, tanto o Falco quanto o Ritmo trazem esse recado, né? A gente vê que o futuro, que nós estamos mostrando que é hoje, que já é o presente, né, e que vai ficar por um bom tempo, ele vem sendo construído há tempos, né? Você vê aí o professor Pedro mostrando resultados, o Azânia mostrando resultados, né? O Júnior mostrando resultados, e a gente tem também como colaborar. Os primeiros trabalhos que nós conduzimos com o piroxasulfone, para vocês terem uma ideia, foi no distante ano já, né, de 2007, né? Em março de 2007, a primeira área que nós trabalhamos com o piroxasulfone. Aqui vocês veem os resultados, né, em cima da testemunha, que tinha infestação mista, aí, tanto de planta daninha de folha larga quanto de folha estreita, né? Com o piroxasulfone atuando sozinho, e aí voltado ao controle dessa gama de plantas daninhas. Então, o piroxasulfone tem um lado interessante em cima de cordas de viola, por exemplo, também, né, além das gramíneas. E a gente vê aqui o que no futuro se tornou o Falcon, né, a associação entre piroxasulfone e flumioxazina, num range de dose diferente, porque isso aqui é uma coisa muito antiga, e a gente mostrando já uma performance muito interessante. Você vê, isso aí são 14 anos atrás, né? Então, a gente não começou ontem a trabalhar com o produto, o piroxasulfone, as formulações que nós estamos apresentando como herbicidas do futuro, elas têm um embasamento técnico e de resultado muito grande, muito largo, para a gente poder chegar hoje e falar para vocês que são ferramentas úteis no dia a dia das usinas, no dia a dia dos fornecedores, né? Vocês terem uma ideia, esses 14 anos, olha o que eles fizeram comigo, né? Então, foi muito bom para o Falcon, foi muito bom para o Ritmo, para mim, eu não sei se foi tão bom assim. Mas o tempo passou, estamos aqui vivos e é isso que é importante, né? Tivemos aí a oportunidade de desenvolver uma série de trabalhos envolvendo o piroxasulfone, mais tarde as associações, tanto com flumioxazina quanto com o omicarbazone. Aqui um resultado de trabalhos onde nós já tínhamos a associação do piroxasulfone com a flumioxazina, que é o Falcon hoje, né? Conduzindo trabalhos de bastante relevância dentro da cana-de-açúcar. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento ao pessoal da Iracema, lá, meu colega Luiz Henrique, que está assistindo a gente, que forneceu as áreas desde 2007. Para ele também o tempo não foi muito feliz, mas ele está junto com a gente até hoje, que é uma grande satisfação, né? E aqui temos aí trabalhos conduzidos junto com eles. Então, veja, testemunha sem capina, onde temos infestação de corda de viola, de várias espécies, com gramíneas, né? E aqui a performance do piroxasulfone isolado, no passado, como a gente vinha testando, e depois já associado ao flumioxazina, isso em tanque, claro, mas um tratamento que é similar hoje ao Falcon 750 ml por hectare aplicado aí num plantio de cana-de-açúcar, né? Então, nós temos aí no Falcon um background bastante grande de informações para nos levar a recomendar hoje com tranquilidade um produto que entra muito bem, por exemplo, em plantio, que entra muito bem, independente da época do ano que eu estou fazendo esse plantio, e, obviamente, pensando em situações onde eu vou necessitar de um residual longo no pós-plantio, né? Aqui você já vê ensaios, resultados, né, compilados disso que eu mostrei para vocês, e a gente já destaca aqui a associação da flumioxazina com o piroxasulfone, o Falcon, né, tendo um controle muito interessante, tanto de folha larga quanto de gramínea, que é algo que eu espero e preciso para a maioria das situações de cana-de-açúcar, né?
Aqui, um trabalho que estamos conduzindo nesse momento, esse campo ainda está em execução, é um campo na parceria que temos com as usinas que trabalham em alinhamento com a Agro do Mato, né? Então, aqui um campo conduzido lá na usina Moema, né? Agradecer aí o Rossetti, que está assistindo a gente, o Xendes, o Germano, né? Pessoal que possibilitou a gente conduzir esse tipo de trabalho. Vocês veem aqui uma aplicação em pré-total, num plantio aí de final de fevereiro, né? Um plantio que, obviamente, recebeu bastante umidade ainda, mesmo não tendo chovido tão bem como a gente gostaria. Que uma série de tratamentos que a gente conduziu, então a gente está olhando para o Falcon numa série de posicionamentos, mas obviamente eu trouxe para vocês aqui algumas imagens do Falcon isolado, né? Esse trabalho é um trabalho que nos possibilita fazer uma simulação do que acontece no campo. Então vocês veem, não é uma aplicação de barrinha, é uma aplicação tratorizada, com um equipamento grande, né? Feito numa área bastante representativa, essa área ficou com mais de 6 hectares de área, né? E a gente conseguiu, dentro de uma casualização, obter informações para poder posicionar o produto. Aqui é uma testemunha dessa área, com 30 dias após a aplicação. A gente tem um mix de ervas bastante grandes, aí, envolve corda de viola, envolve braquiária, colchão, né? E a gente vê o trabalho. Aqui é mais uma imagem da testemunha, e aqui a gente vê o trabalho do Falcon, a 750 ml por hectare, né? Uma dose das mais baixas, né? Considerando, obviamente, que é um solo menos estruturado, na parceria aí com 2 litros de faceiro, né? De atrazina, para que a gente tenha um controle de pós-plantio muito interessante. Aqui com 30 dias, total seletividade, boa brotação, nada que a gente possa chamar atenção de escape, então um controle muito interessante, né? E nessa situação, ainda o que é um pouco diferente do que nós estamos vivendo, teve muita umidade, né? Então você vê aqui a frente do talhão onde a gente aplicou o ensaio, inclusive acumulando água, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu coloquei o produto numa situação de alta oferta de água, onde ele poderia causar fito, dependendo da molécula, e foi extremamente seletivo, já que nós conhecemos bem o posicionamento de ambos os produtos, né? E depois, com 60 dias, né? E aqui já numa situação onde secou, essa foto é bem recente, a gente já passou aí por mais de 25 dias sem chuva, e ainda assim a gente tem um controle muito interessante. Vocês veem aqui, está estourando mais coisa, que está germinando e crescendo mais o mato, né? E nas áreas onde nós trabalhamos, nós temos uma excelente seletividade, um excelente controle. Então, é um produto que me entrega essa necessidade, né? Eu estou lá plantando com umidade, isso vai secar no decorrer do tempo, de ano para ano tem uma variação grande, mas esse ano está muito marcante, e o Falcon conseguiu entregar essa performance, mesmo com essa condição de oscilação da umidade de forma muito brusca, como a gente notou aqui no início de 2021. Essa é uma outra área também conduzida aí pelo Lucas Ranalli, que é um dos ATVs da Ihara, né, em parceria aí com o pessoal da COF. Então, agradeço aí o Rodrigo também, que é o cara que tocou essa área, né? Eu trouxe essa informação, ela não é minha, mas eu tomei a liberdade de mostrar isso, porque esta foto foi feita ontem, né? Numa situação onde nós temos já quase 30 dias sem água, uma área de expansão, de alta pressão de infestação. Lá no fundo vocês podem ver um pasto, então é isso que nós estamos trabalhando, uma área que era pasto, né? E aqui o Falcon, trabalhado aí a 750, a 1 litro por hectare, na verdade, numa situação já seca, né? Onde eu consigo ter confiança no trabalho deste produto, que é um produto moderno, porque é versátil, porque possibilita eu usar, possibilita eu não estar refém de São Pedro, ou não estar refém de uma dose que tem que ser muito bem medida em função de solo ou de situação qualquer que seja, já que é um produto extremamente seletivo. Então, isso é um produto do futuro, isso é uma forma como eu vejo um produto que fazia falta, que faz falta dentro do nosso segmento, tá? É lógico que um plantio evolui para quebrar lombo, quebrando lombo eu vou ter que aplicar novamente herbicidas na sequência. Nós temos aí uma série de trabalhos com o ritmo nesse posicionamento, e ele tem um encaixe muito interessante, já que o micarbazone e o piroxasulfone não têm ação em folha, então mesmo que eu faça uma aplicação pós-quebra-lombo de forma dirigida, eu não vou ver fito de contato, já que esses produtos são muito seletivos na folha, e mesmo nessa situação de pó que vocês estão vendo levantar aqui, eu consigo trabalhar com essas moléculas de forma bastante segura.
Então, o Ritmo é um produto que vai entrar muito bem aqui. Nós vamos desenvolver uma série de trabalhos em parceria com a Errara, seguindo esse protocolo que eu estou mostrando para vocês, onde nós vamos ter o Ritmo isolado a partir de 2,5 litros, e nós vamos ter o Ritmo em associação com o Falcon para poder analisar como é que eu posso comedir essas ferramentas ao longo desses quebra-lombos que vão entrar agora numa época muito seca. Eu ainda não tenho resultado disso, mas são cenas para os próximos capítulos e nós acreditamos muito nesse posicionamento, tá? Aqui eu tenho um trabalho conduzido também lá em parceria com o pessoal da Iracema, então, mais uma vez, agradecer o Luiz aí que está nos assistindo, numa soqueira semi-seca, então, é uma aplicação muito similar ao que está acontecendo hoje, gente, no dia a dia, né? Nós trabalhamos aí com o Ritmo, né? Sobre uma soca de terceiro corte, com palha, seca, né? E aonde nós conseguimos uma performance muito interessante. Aqui já os resultados compilados, né? A gente tem o Ritmo aí de 1,5 até 2, então 2 é mais ou menos a dose que eu esperava para esse ambiente de produção, e a gente tem um controle da corda de viola muito interessante, com um residual bastante longo, né? Lembrando que é uma soqueira de semi-seca, então ela evolui para pegar toda a seca do meio do ano, né? Aqui, o controle em cima do capim-colchão, que é uma gramínea, né? Então, até eu estava respondendo há minutos atrás o pessoal da Santo Ângelo, que eu também agradeço aí a audiência, né? Falando sobre a possibilidade de trabalhar com o Ritmo nessa soqueira já seca, uma vez que o piroxasulfone vai ter, sim, eficácia em cima de colchão, em cima de colonião, na associação com a micarbazole, ambos pegando também a braquiária. Então, um produto que encaixa muito bem nessa transição e que entra na seca com bastante propriedade, sendo um produto com graminicida e latifolicida formulados juntos, né? Outra questão que muito se questiona é a respeito de seletividade, né? Especialmente pela questão do amicarbazole, já que o piroxasulfone não tem como ser mais seletivo do que ele, né? E aí a gente tem aqui os resultados tanto de FIT quanto de TCH ao longo do tempo, ao longo das avaliações, para poder mostrar que é um produto bastante seletivo e também dentro de uma comparação normal com aquela que nós temos com outros padrões de misturas do mercado. Então, o Ritmo também vem aí nos resultados que nós estamos colhendo para ser uma ferramenta bastante útil já hoje, já no presente, né? Um produto que, como vocês veem aqui, tem uma seletividade soqueira semi-seca que caminha para a seca muito interessante, tem uma seletividade legal no pós-quebra-longo e tem um controle amplo, né? Tanto de folha larga quanto de gramínea, tá? De forma geral, gente, era isso que eu queria trazer de informação para vocês e deixar claro, né? A gente está à disposição, os contatos estão aqui, né? E dentro da Agro do Mato continuamos fazendo uma série de pesquisas, série de trabalhos para desenvolver e posicionar esses herbicidas do futuro que já estão sendo usados no presente e que com certeza nós vamos ampliar esse uso em função das novas experiências que vamos colher, principalmente ao longo da safra. Era mais ou menos isso que eu queria trazer de informação. Naime, espero ter respondido a sua pergunta, tá? E a gente está à disposição sempre que for necessário. Obrigado aí pela oportunidade. Nicolai, muito obrigado pela apresentação. Gostei desse novo nome, Nicolives, aí. Esse não estava ainda no repertório, mas muito obrigado pela apresentação dos resultados. Dentre todos os pesquisadores e consultores do mercado, você é o que tem a maior experiência com Ritmo e que tem uma base de informações aí que dão segurança para a gente entrar nesse segmento de aplicação com o produto. E para quem está nos assistindo, que começa agora, né? Esse é o período ideal aí para a gente começar a usar o Ritmo. E muito obrigado pelos resultados apresentados. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu brinquei com a turma aqui, que eu sei que você gosta muito de cachorrinho, né? Como é que chama seu cachorrinho, Nicolai? O cachorrinho eu não sei, mas o Falcão vai chamar Pirox. Na dúvida aqui, a turma estava preocupada, tudo falou assim, a ninhada do Pirox vai ser Falcon e Ritmo, né? Esse é o bolão que a gente fez aqui, tá bom? Mas, boa, show. Mas tirando a brincadeira, novamente, muito obrigado pelos resultados. Resultados práticos que a gente vê aí no dia a dia, e você está ajudando demais a gente a desenvolver tanto o Ritmo quanto o Falcon. Também, antes da gente passar agora para a parte dos resultados, para ver se a gente aprendeu tudo sobre esse conhecimento, aqui a gente viu o resultado do professor Cristofoletti, apresentando os conceitos para a gente lá no começo. Depois veio o professor Azânia, entrando toda a parte técnica, mostrando aí o funcionamento dos produtos, uma didática formidável
e também trazendo conhecimento novo a cada apresentação. O Baldan, mostrando para nós os resultados MPB, seletividade, a inovação em serviços, e todos aí na era digital. O professor Cristofoletti também tem stickers. Manda stickers para nós, que vocês sabem que são aquelas figurinhas pelo WhatsApp. Então, todos aí muito tecnológicos, né? E que estão ajudando a gente a fazer um desenvolvimento formidável. Agora, a gente chegando próximo do final, a gente vai mostrar o que a gente aprendeu aí com todos esses professores e pesquisadores. Os resultados da safra agora de Falcon e de Ritmo, tanto campos comerciais, quanto campos da equipe de desenvolvimento de mercado. E aí o Duarte e o Naime vão apresentar para nós esses resultados já agora em primeira mão para vocês. Então, pessoal, vamos agora para a nossa apresentação de resultados dos herbicidas do futuro, que são, de fato, herbicidas do presente, como nós pudemos observar nos resultados aí, trazidos muito bem pelos pesquisadores. Falando um pouquinho de Falcon, uma nova tecnologia, e ele, de fato, chegou. Então, ele tem como características intrínsecas amplo espectro de controle, alta seletividade, flexibilidade. É um herbicida que é um especialista em gramíneas, mas também controla folhas largas de semente pequena. Então, é um excelente aliado do produtor aí no controle das principais ervas presentes no canavial. Um especialista em colonião, um especialista em camalote, especialista em colchão, especialista em braquiária. Que área que nós vamos entrar hoje numa usina que não vai ter colchão, colonião ou braquiária? E aí nós temos um cara que é de fato especialista para controlar essas ervas. E claro, não deixando a desejar nas folhas largas ali de semente pequena. Mas para pôr ritmo nisso, ou seja, faltaram algumas ervas ali no Falcon, né? E aí, como bem trouxeram os pesquisadores e consultores aí hoje conosco, nós temos aí um aliado, o ritmo, e ele bota ritmo mesmo nesse controle. E o ritmo vai para cima, no controle aí das principais ervas entrantes aí no canavial, principalmente após a colheita mecanizada, aonde entraram mucuna, mamona, merrêmia, as folhas largas de difícil controle. E para isso, o ritmo é uma nova tecnologia, a base da tecnologia Amato, associado ao amicarbazone. Um excelente produto no controle, então, das principais ervas de difícil controle. Mamona, mucuna, merrêmia, melão de São Caetano. E, claro, é um produto pronto, ele não pode deixar para trás o colonião, que ele controla muito bem, o colchão, que ele controla também com excelência. Então, é um produto pronto, desenvolvido aí para a cana-soca seca em momentos de transições. Mas vamos lá, né, para os resultados. Aqui fica o nosso muito obrigado de toda a Errara ao time comercial que tem focado no desenvolvimento desses produtos, comercial, comprove, todas as pessoas envolvidas, a parte de comunicação, marketing, e está aqui o resultado. Em apenas meia safra, vamos dizer assim, nós já temos aí mais de 94 áreas instaladas de Falcon e Ritmo, trazendo então esse resultado para vocês, para consolidar esse produto em usinas e em fornecedores. Mas não para por aí. Para dar esse suporte junto ao time comercial, nós temos então os trabalhos de pré-marketing, trabalho dos acelerando com os herbicidas do futuro, que corroboram aí em estruturar esses resultados por todo o Brasil. Então são mais de 126 áreas sendo conduzidas nessa safra de Falcon e Ritmo. Então são produtos que vêm sendo estudados aí há anos e com resultados por todo o Brasil em larga escala. Nós estamos então entregando uma série de resultados para transmitir e entregar de fato a confiança que nós temos nesses produtos para vocês. E vejam, esses resultados estão distribuídos por todo o Brasil, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Nordeste e todas as áreas também, ali junto aos pesquisadores, consultores, nas áreas de pré-marketing e acelerando com os herbicidas do futuro. Então, pessoal, são produtos
de lançamentos, né? Nós estamos falando de um herbicida do futuro, mas vejam a quantidade de resultado que nos respaldam nesses posicionamentos, nessa confiança no controle dessas ervas aí que nós bem elencamos. Mas vamos lá. Rodrigo, compartilhe conosco um pouco dos resultados e da experiência a campo aí dessas áreas. Obrigado, Tiago. Excelente apresentação sobre os herbicidas do futuro, do presente. Aqui estamos vendo um resultado feito em Piracicaba. Repare na matologia, repare o excelente controle que Falcon está dando aí a 1 litro por hectare, nossa dose de plantio, nossa recomendação. Vamos ver outros resultados. Olha, nesse outro caso aqui, a área plantada no dia 6 de abril de 2021, e nós vemos a área está com 30 dias. E nós temos um excelente controle, veja a seletividade, queria destacar para vocês aí a seletividade do Falcon. Nós temos mais resultados para apresentar para vocês. Aqui o resultado já está com 160 dias, né? É seletivo, mas também é residual. Repara só nessa área completamente sob controle e você pode ficar satisfeito, você pode dormir tranquilo, porque as plantas daninhas estão controladas com o herbicida Falcon. Nós temos muito mais resultados aqui, olha, nessa área, comparando com um padrão de mercado, nós vemos o excelente controle de Falcon a 1 litro por hectare em cana-planta. Nós temos outros resultados ainda, né? Veja só, essa área está com 45 dias e foi feita no município de Iracemápolis. Excelente resultado de controle em cana-planta. Veja outro resultado aqui em Santo Antônio de Posse. Um excelente resultado com 60 dias de controle com o herbicida Falcon em plantio. São muitos resultados, aqui nós estamos mostrando só alguns desses resultados, né? Principalmente de Falcon, porque o período de implantação já aconteceu, o ritmo está chegando agora, né? Nós temos mais resultados, olha aqui, em Bebedouro, né? Tiago, gostaria que você falasse para nós desse resultado. Rodrigo, essa área foi aplicada sobre MPB, e aí observando a seletividade de Falcon, logo após o transplantio feito em área total. E aos 15 dias, nós já não observamos impacto no desenvolvimento do MPB. Aqui também, mais um resultado na região de Serrana, um solo extremamente argiloso, aos 60 dias, Falcon a 1 litro em comparativo com a testemunha. Uma testemunha altamente infestada ali de folhas largas e folhas estreitas. Já na região de Frutal, então vamos para Minas, vamos subir um pouquinho, Rodrigo, no mapa aí do Brasil. Chegando ali em Minas, na divisa com São Paulo, já em Frutal, aos 70 dias, o Falcon entregando um excelente controle em relação à testemunha. E observem a alta pressão de colonião, de braquiária aí nessa testemunha. Outro resultado também, na região de Pirajuba, com o Falcon, comparado com a testemunha. E aí o Falcon mostrando um amplo espectro de controle. Vejam na testemunha uma forte pressão ali de folhas largas, cordas de viola. Aqui, um excelente resultado. Uma foto fala mais que 1000 palavras, né? Então vejam aí o tratamento com o Falcon e exatamente ali na testemunha, onde o trator desligou a seção e depois onde ele ligou novamente, fica evidente o controle de Falcon. Lá em Santa Juliana, Minas Gerais, esse resultado de Falcon no controle aí das principais ervas infestantes nessa área. Vamos falar um pouquinho de seletividade, um trabalho de Falcon lá em Dourados. Agora vamos para o MS, lá em Dourados, aplicado pós-transplantio numa brotação inicial, ao lado esquerdo, o sintoma, a característica do Falcon, bem leve, muito sutil, na questão de seletividade, e do lado direito um tratamento padrão aí para cana-planta como comparativo, onde nós observamos aí a característica de seletividade do Falcon. Também, lá em Viema, no MS, aos 70 dias o Falcon comparado com a testemunha. Então observem controle e seletividade do Falcon nessa área. Mais uma área, também no MS, Rio Brilhante, o controle e amplo espectro de controle em relação à testemunha, uma testemunha com alta pressão de folhas finas e folhas largas, ali pé de galinha e cordas de viola. Também vamos para a cana-soca, no estado de Goiás, uma área de cana-soca acima de 90 dias, o Falcon em relação à testemunha, com amplo espectro de controle.
Em Golvelândia, também em Goiás, aos 90 dias aí, o Falcon em relação à testemunha. E aqui, já no estado de São Paulo, voltando aí para o estado de São Paulo, uma das áreas que nós conduzimos aí em parceria com pesquisadores, eu e o Naime, uma área ali em Ribeirão Preto, a testemunha e o Falcon. O Falcon ao lado esquerdo e a testemunha com uma alta infestação. Inclusive, essa área foi feita em parceria com o Dr. Carlos Azani lá no IAC. Também temos o ritmo nessa área, comparado então com a testemunha. Observem o amplo espectro de controle, tanto para Falcon quanto para ritmo. E agora, Rodrigo, por favor, com esse tanto de áreas, mais de 126 áreas aí, você que trabalhou nesse compilado de resultados conosco, o que nós observamos de controle? Excelente, Duarte, muito obrigado. Olha só, pessoal, repara nesse gráfico. Aqui nós compilamos todos os 126 resultados que trouxemos aqui, parte foram apresentados em detalhes para vocês. Cada coluna, cada barra do gráfico traz um estado e os trabalhos que estão naquele estado que foram compilados. Repare, nós temos aí 11 trabalhos no Paraná, 30 trabalhos no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul são 15 trabalhos, são muitos trabalhos, no Nordeste temos 6 trabalhos, e os trabalhos de desenvolvimento de mercado, de pesquisa e os protocolos de desenvolvimento são 32 trabalhos. Veja, um peso aqui também de trabalhos de pesquisa que perfazem os 126. E em todos os casos, é impressionante, Duarte. Veja aqui a eficácia do produto, pensando em braquiária, pensando em capim-colchão, capim-colonião, como o Duarte já apresentou para a gente, e os pesquisadores também, os consultores, né? O produto apresentou eficácia acima de 95%, em todos os casos. Aqui, ó, aos 90 dias após a aplicação. Né? O que mostra para nós que nós temos um produto e temos bastante segurança em recomendar, em posicionar em cana-planta e em soca úmida. É uma excelente ferramenta de produtividade. Mas tem um resultado de ritmo também, Duarte. Abre aí para nós, por favor. Veja só. O ritmo também, né? Nós trazemos aqui, então, os estados, os trabalhos que estão relacionados, e ainda assim os resultados estão acima de 95%, né? Alguns casos aí com 100% de eficácia em todos os trabalhos, na média de resultados que nós compilamos, dos trabalhos já apresentados para vocês. Duarte, você vê que dá para confiar, né? No Falcon, no plantio, na soca úmida e no ritmo, para controle das plantas daninhas de difícil controle e na soca seca. Realmente a Errara tem um portfólio completo para atender usinas e fornecedores com novas tecnologias e pré-emergentes que, de fato, vão entregar resultados com confiança para a usina e para o fornecedor. Agora, vamos lá. Canato, o que você tem aí para nós mesmo? Duarte, saiu o resultado do quiz aí. Quem conseguiu responder de forma correta as questões e de forma mais rápida, ganhou o drone. Então, a gente já tem o resultado aqui, é um quase xará meu, e aqui a gente falou bastante do Mato Grosso do Sul e das regiões aqui como um todo, e o ganhador foi de lá. Então, vou falar o nome de você agora, xará, né? Mas eu vou falar o nome do ganhador, e aí você faça o contato com o nosso representante da região, que é o Damien, né? E aqui o resultado que saiu foi o Ítalo Gustavo Fiore, ele é coordenador de tratos da Ativos. Então, ganhou um drone aí, respondendo as questões certas, de forma rápida. Muito obrigado pela participação. A gente chega, Naime, Duarte, muito obrigado pela apresentação dos resultados. E agora a gente chama aqui os nossos participantes, ilustres participantes, professores, consultores, e aí cada um com a sua habilidade. Esse Nicolaivs aí, para mim, foi a novidade da nossa noite. Mas eu queria agradecer a todos e vou passar a palavra para cada um de vocês para dar um breve boa noite e de forma bem, vamos falar assim, de forma organizada, vamos de quem começou primeiro para quem fez a última apresentação. Professor Pedro, boa noite mais uma vez e dê aí para a gente dando finalizando o evento.
dando boa noite para nós aí. O som. Acho que a gente não está ouvindo ainda, né? Professor, Estava tá com o som microfone. desativado. Isso, agora Eu é sim, que professor. agradeço, e nesses momentos de dificuldades que nós temos, né, tanto do ponto de vista aí da questão da saúde, como também do clima no campo, né, todos, principalmente aqui no estado de São Paulo, estão passando por essas dificuldades. Então, votos de sucesso e de superação nesses momentos a todos. E se você não utiliza ainda o herbicida do futuro, pelo menos experimente. Eu tenho certeza que vocês terão uma experiência muito interessante. Muito obrigado e boa sorte a todos. Professora Zânia. Olá, pessoal. Bom, boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite de estar aqui participando, pela confiança toda no meu trabalho. Eu quero deixar um recado final, né? Com base nesse tempo todo pesquisando, né, e estudando, tentando entender os herbicidas, né, Falco e Ritmo, particularmente as suas moléculas, né, a tecnologia Amato, que é o piroxasulfone, eu digo para vocês que realmente são herbicidas seletivos, de amplo espectro e seletivos, tá? Seriam as 3 palavras-chave do nosso trabalho científico, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Valdan. Eu gostaria de agradecer novamente a Ihara pela oportunidade e eu gostaria de deixar o meu ponto de vista sobre essas 2 ferramentas. A gente precisa evoluir, crescer, e o manejo precisa evoluir também. E a evolução de uma nova molécula chegando, de 2 novos herbicidas e as formulações prontas. Formulações como a Ihara tem, produtos balanceados, produtos que têm o seu foco de trabalho. Ela traz 2 grandes ferramentas que eu resumo em seletividade, controle, longo residual. O meu ponto de vista. É um produto que esses produtos vão ter, ele traz muita flexibilidade no manejo. Nós vamos poder usar ele no MPB, no carreador, na cana-planta. Então, eu deixo aí a minha sugestão de manejo, usando essas 2 moléculas, formulações prontas com longo residual. E fica aí o meu agradecimento, desejar saúde a todos e, mais uma vez, obrigado aí aos que estão assistindo, a Ihara e aos meus colegas. Nicolai, o pessoal já está pedindo aqui, quando o cachorrinho der cria, para compartilhar com a gente, mas tirando as brincadeiras novamente, dê o seu boa noite para nós. Gente, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, né? Eu fiquei bastante feliz de vir aqui hoje para dar um feedback em cima daquilo que a gente falou já no final do ano passado, né? Quando a gente lançou os produtos e falamos, eles vão acontecer, eles são herbicidas do futuro, né? E aí o futuro chegou, como vocês viram, faz tempo que a gente vem trabalhando, tem muita base para falar disso, né? E o futuro chegou, a gente já está aí no campo, já está vendo os produtos acontecerem, e produtos novos, produtos flexíveis, produtos que nos dão tranquilidade na recomendação, são inovação, são o que a gente precisa no campo. Então, parabéns, Ihara, pelo formato do evento, pelo feedback para o cliente, né? Pela sequência de trabalhos, pela chegada com força no segmento, como vocês estão fazendo, pela coragem de fazer os eventos mesmo numa situação em que a gente está vivendo um distanciamento aí, né? Então, fico feliz pela oportunidade, acho que temos aí 2 grandes ferramentas para trabalhar no dia a dia da cana, e eu, a Agro do Mato, estamos à disposição aí para todo mundo que está nos assistindo, para a Ihara, para a gente continuar trabalhando junto, né? Muito bacana aí os feedbacks pelo WhatsApp, pelos e-mails aqui, as ligações que eu estou recebendo, bastante gente assistindo, então ficou bem legal mesmo. Obrigado, boa noite, um grande abraço para todo mundo. Obrigado a todos, aos produtores que ficaram até agora aqui com a gente, aos gestores de usina, a toda a equipe comercial da Ihara, que é o time Cana, né? E toda a equipe que está acompanhando a gente aqui, e também passar a palavra para o Duarte e para o Naime para dar o boa noite e a gente encerrar esse evento fantástico.
Bom, boa noite a todos, boa noite aos pesquisadores que estiveram conosco, o nosso muito obrigado. Eu acredito que é uma entrega que nós estamos fazendo aí do resultado de toda a dedicação de um time envolvido, e aí é o time da Errara, é o time dos pesquisadores, é o time nas usinas e dos fornecedores. Então, como o Canato sempre fala, né, começo, meio e fim, estamos fazendo uma entrega de resultados. E fico feliz de poder compartilhar esse momento com todos que estão aqui conosco hoje até agora. É isso aí, Duarte, Canato. É uma alegria a gente estar aqui por causa justamente do que o Duarte comentou, essa entrega. E eu estou certo que muitas novas entregas virão. Muitas entregas que virão diretamente para você quando utilizar os herbicidas do futuro e ver o grande resultado que eles vão proporcionar. Então eu quero agradecer a participação de todos os representantes de usinas, de fornecedores, de cooperativas, enfim, todos os nossos parceiros, clientes. A razão da nossa existência são vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a nossa equipe comercial, muito obrigado à participação de todos vocês. Esses trabalhos, todos eles, não estariam aqui se não fossem vocês, né, de todas as regiões. Quero agradecer também a equipe do Comprove, né, os nossos demonstradores de eficácia. Muito obrigado, porque vocês também participaram da construção destes resultados. Parabéns, muito obrigado. E quero, claro, agradecer ao professor Pedro, né, quero agradecer ao professor Azânia, quero agradecer ao consultor Baldan, quero agradecer ao consultor Marcelo Nicolai. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, parabéns, excelente. Canato, muito obrigado, viu? Parabéns pela sua realização. É isso aí, essa é uma realização nossa, Naime Duarte. Boa noite a todos. Não vou ser repetitivo aí, mas um grande abraço a todos vocês. E agora a gente finaliza com um fechamento aí muito legal dos resultados da safra 2021. E aguardem os próximos eventos no Circuito Errara Digital. Grande abraço e boa noite a todos. E é bom que agora a gente vai sair desse frio aqui, né? Boa noite a todos, grande abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite. A agricultura é a nossa vida. Por isso, nossa busca por tecnologias que contribuam para a agricultura brasileira é incansável. Um problema que cresce no Brasil e prejudica o agricultor são as plantas daninhas. Após anos de estudos, testes e resultados comprovados, a Errara traz o futuro com uma molécula inédita no Brasil, pensada e desenvolvida para a cultura da cana. Uma nova molécula herbicida desenvolvida no Brasil, principalmente para o mercado de cana, que traz 2 produtos inovadores: Falcon e Ritmo. Produtos que oferecem o melhor controle para capim braquiária, capim colonial e capim colchão, com um residual sem igual, que deixa o canavial no limpo por muito mais tempo de forma seletiva. A tão esperada evolução dos herbicidas para a cana chegou. Falcon e Ritmo. Tecnologia Errara.